Suzuka escondeu uma das histórias mais intrigantes do fim de semana, e a transmissão oficial passou reto. Fica aqui, porque o que os dados de telemetria revelaram sobre o carro de Bortoleto vai mudar a forma como você enxerga a Audi nessa temporada. Inscreve-se no canal e ativa o sino antes de continuar. O cronômetro de Suzuka registrou algo que a transmissão oficial da Fórmula 1 não conseguiu explicar direito. Enquanto a Mercedes garantia a pole position, muita gente nos bastidores ficou coçando a cabeça. Em uma de suas tentativas, Gabriel Bortoleto cravou o melhor terceiro setor da sessão inteira no trecho mais técnico do Japão, 31 milésimos sobre Kimi Antonelli, exatamente onde o braço do piloto mais conta. Mas se o brasileiro voou no setor 3, por que a tabela final mostra a Audi apenas em nono lugar, a mais de um segundo da frente? A conta simplesmente não fecha. E o que aconteceu nas retas de Suzuka revela uma inconsistência que a nova era da Fórmula 1 ainda não resolveu. Se você olhar apenas para os picos de performance, o R26 parece um chassi de elite, mas a realidade é um tapa na cara assim que o carro aponta o bico para a reta principal. Os dados de Speed Trap do Qualifying mostram velocidades finais visivelmente inferiores às dos líderes. É um comportamento estranho, quase irritante para quem assiste. O carro é cirúrgico nas curvas, mas parece carregar uma âncora invisível assim que o piloto esmaga o acelerador na saída da 130R. O motor simplesmente apaga. É o que se chama de clipping severo de energia elétrica. A bateria chega ao fundo do poço antes do fim da reta, e o carro perde tração exatamente onde precisaria dela. A ferida está exposta para quem quiser ver. A equipe construiu um monstro aerodinâmico, um chassi que aceita qualquer desafio nas curvas de alta velocidade, mas a unidade de potência não tem fôlego para sustentar esse brilho por uma volta inteira. E o mais intrigante é que essa fragilidade foi escancarada justamente por uma mudança de regra da FIA para 2026. Ao reduzir o limite de recarga de 9 para 8 megajoules, a federação atingiu em cheio quem ainda não domina a eficiência da bateria. A comparação com a Mercedes é brutal. Enquanto Antonelli cruza a reta dos boxes com velocidade terminal suficiente para abrir vantagem antes do freio, a Audi já está em modo de economia forçada. A Ferrari opera numa zona intermediária, cortando energia em retas longas, mas compensando com colheita mais eficiente nas sequências técnicas. A Audi ainda não fechou esse ciclo. Suzuka expôs isso em cada split de tempo. E o número que mais dói é direto. 1 segundo e 496 milésimos separam o tempo de Bortoleto da pole de Antonelli. Para entender como chegamos a esse nono lugar com gosto de mistério, é preciso olhar para o que aconteceu na sexta-feira. O cenário era de incerteza total. Gabriel Bortoleto teve a preparação completamente destruída no segundo treino livre por um problema de câmbio que o limitou a apenas 11 voltas. No treino livre 1, os dois carros tinham aparecido em P11 e P12, mostrando sinais de potencial, mas sem conseguir consolidar um setup sólido para o sábado. Some a isso o silêncio pesado nos boxes após a saída repentina do chefe de equipe Jonathan Whitley, que deixou o cargo com efeito imediato antes mesmo de o fim de semana começar. A equipe parecia operar no escuro, sem comando claro, apenas reagindo ao caos em vez de planejar o sábado. A solução foi uma troca preventiva de câmbio às pressas, sacrificando todo o programa de simulação para garantir que o carro simplesmente não quebrasse no qualifying. Hülkenberg, ao menos, completou 27 voltas no segundo treino livre e cravou o sétimo tempo, mas o programa de Bortoleto estava destruído antes de o dia mais importante começar. O brasileiro foi direto ao ponto ao falar sobre isso. A sessão da manhã tinha sido tranquila, mas um problema detectado cedo no segundo treino levou à decisão de trocar o câmbio por precaução, já que era o caminho mais rápido para voltar à pista. O tempo perdido na garagem foi real, mas o esforço da equipe para colocá-lo na pista no fim foi, nas suas próprias palavras, incrível. Sobre a saída de Whitley, foi igualmente direto. Não foi surpresa. Quando questões pessoais entram na frente do projeto, a prioridade muda. O time processou rápido e seguiu em frente.
Mas um time que chega ao sábado sem chefe, sem dados de long run e com o piloto titular limitado a 11 voltas não tem margem para erro no qualifying, nenhuma. E é aqui que a lógica da maioria dos analistas quebra e a tensão realmente sobe. Você provavelmente pensa que o carro é lento na reta porque o motor é fraco, mas a realidade é uma contradição técnica fascinante que deixou a Mercedes em alerta para este ciclo da F1 2026. A Audi foi a única equipe que entendeu como ser rápida justamente onde o motor não importa. Ao priorizar um chassi com tração e estabilidade absurdas no setor 3, onde Bortoleto chegou a cravar o melhor tempo absoluto da sessão, ficando a apenas 319 milésimos do líder momentâneo Antonelli, a equipe provou que não depende tanto do empurrão elétrico para ser veloz nas curvas. Ela guarda a energia enquanto os outros gastam. Enquanto os rivais precisam queimar seus 8 megajoules tentando manter o carro no trilho nas sequências rápidas, o brasileiro faz isso mecanicamente, por puro equilíbrio aerodinâmico. O resultado é esse paradoxo. Perdem na reta porque o projeto priorizou eficiência técnica absoluta nas curvas. Vale lembrar que a chegada ao Q3 pela segunda vez em 2026 não foi coincidência de circuito. Na Austrália, Bortoleto já tinha chegado lá. Essa capacidade de extrair o máximo no setor técnico é projeto, não sorte. O perigo real que os bastidores perceberam é o seguinte: se a Audi descobrir como preencher esse vazio de potência nas retas sem sacrificar o equilíbrio do chassi, a ordem de forças da F1 2026 pode sofrer um colapso em poucas semanas. Esse é exatamente o tipo de informação que ninguém quer admitir publicamente nos boxes. A Mercedes sabe disso, a Ferrari também, e nenhuma das duas vai te contar. No domingo, essa teoria de bastidor deu lugar à sobrevivência bruta na pista. A consequência prática de ter um carro mestre nas curvas e sofredor nas retas é o risco imenso de ficar engaiolado em Suzuka. Bortoleto largou em nono, do lado limpo da pista, mas cercado por carros com muito mais velocidade terminal. Se não despachasse os adversários no miolo técnico logo nas primeiras voltas, corria o risco de ser bloqueado por pilotos mais lentos, que usam a gestão de energia como escudo nas retas. Hülkenberg largou em P13, com um problema diferente. Precisava navegar pelo tráfego médio e dependia de estratégia de pneus para recuperar o que o qualifying não entregou. No treino livre 3, tinha cravado o 7º tempo e chegado à frente da Red Bull de Verstappen em simulações curtas, sinalizando o ritmo real de corrida. Mas a urgência era clara. Um resultado sólido poderia ser jogado fora se o gerenciamento da bateria falhasse em uma única defesa de posição na reta oposta. São 53 voltas em Suzuka, um circuito que pune qualquer desvio de execução. Em Suzuka, ninguém te devolve os lugares perdidos por erro de gestão energética. O veredito sobre o estado atual desse projeto aponta para um potencial claro e encorajador. A equipe mostrou que o R26 tem base de vencedor, e o nono lugar funciona mais como indicativo de evolução do que como limite, a prova de que há margem real para extrair desempenho neste início de temporada. O próprio Bortoleto foi categórico ao afastar o rótulo de falta de potência. Nas palavras dele, a mudança da FIA ajuda a reduzir um pouco aquela necessidade de aliviar o pé e os cortes bruscos de energia, mas isso ainda vai existir, não vai sumir de vez. E completou: não estamos guiando carros ruins, ainda estamos pilotando foguetes. A posição aqui é clara e sem rodeios. Bortoleto calou os críticos ao mostrar que, no braço, consegue frequentar o topo da tabela contra qualquer equipe de elite. A tecnologia entregou o foguete que ele descreveu. Agora a fábrica alemã precisa entregar a consistência de uma equipe que não quebra na sexta-feira e não perde o chefe na quinta. O show no setor técnico prova que eles têm um dos chassis mais inteligentes do grid. Mas fica a pergunta que ninguém quer responder em voz alta. O brasileiro está apenas fazendo um milagre para esconder um motor que ainda levanta dúvidas sérias? Ou o que vimos em Suzuka foi o primeiro capítulo de uma história que vai doer em muita equipe grande? Essa resposta vai aparecer nas próximas semanas, e ela vai aparecer aqui primeiro. Se você quer acompanhar essa temporada com análise de verdade, sem narrativa bonita e sem filtro, o canal está aqui. Inscreva-se, ativa o sino e nos vemos no próximo capítulo, porque essa história ainda tem muito para contar.